Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou o Murilo e está começando mais um Conexão Bet. Esse é mais um espaço de diálogo da Bet Brasil para conectar você com a comunidade educacional e trazer os assuntos mais relevantes do setor. Hoje nós vamos falar sobre a retomada do projeto A Cor da Cultura, iniciativa que visa a promoção da educação antirracista nas escolas. O programa é fruto da parceria entre o Ministério da Educação, Fundação Roberto Marinho, Fundação Cultural Palmares e outros organismos do setor. Para falar sobre esse assunto, nós recebemos João Alegria, secretário-geral da Fundação Roberto Marinho, e Bruna Camargos, uma das líderes desse projeto. João, Bruna, sejam bem-vindos. É um prazer recebê-los aqui no Conexão. Obrigado, Murilo. Um prazer estar aqui. Obrigada, Murilo. É uma alegria estar aqui com você. Obrigado. Então, para a gente começar, eu já gostaria de entender um pouquinho mais sobre como é que funciona o projeto A Cor da Cultura, como surgiu essa ideia e qual a importância dele para a nossa educação atual. O projeto Acordo da Cultura surgiu há muitos anos, Murilo. Logo que foi publicada a Lei 10.639, lá em 2003, o Canal Futura se aproximou de propostas que haviam nesse campo e rapidamente soube se organizar para, menos de um ano depois, colocar em implementação essa grande iniciativa de educação para as relações étnico-raciais, né? Desde então, já há 19 anos, né, que começou em 2004 a implementação do Cor da Cultura, o projeto passou por várias ondas, impactando milhares de professores e centenas de milhares de estudantes, tá? Ele foi um conjunto de materiais desenvolvido especialmente para pensar a inclusão, né, de temas da cultura e da história da África na educação básica brasileira, envolveu o desenvolvimento de uma estratégia metodológica própria, pensada a partir de uma matriz, né, afro-brasileira, né, e contou desde o início com essa parceria com o MEC, através da SECADI, que é a Secretaria Nacional que se debruça sobre essas questões, né? Então, fizemos uma distribuição nacional de materiais, formação de professores, uma grande articulação com o movimento negro, que é muito importante, que dá legitimidade, que dá bastante força para essa implementação. E de lá para cá, muitas ondas, muitas coisas aconteceram. É uma história muito bonita, né? Que agora vai ser refundada, né? Renovada, ampliada. Não, perfeito. E você mencionou que o projeto foi implementado ali em 2004, né? Então já tem um tempo de estrada. O que você destacaria, né, nesses últimos anos? E como vocês enxergam o impacto dele nas escolas brasileiras? Murilo, eu acho que, como o João falou aí, a gente tem um projeto, né, que tem quase 20 anos de atuação. E é importante a gente lembrar desses impactos, né, nesses quase 20 anos. Acho que uma das coisas fundamentais da gente pensar é que quando o projeto começou, a gente tinha um cenário muito diferente do cenário que a gente tem agora, né? Então, assim, a gente tem um avanço fundamental na implementação da Lei 10.639 e também da 11.645, né? A gente está comemorando aí esse ano os aniversários, né, dessas leis. Então, quando a gente começou, a gente precisava entender que cenário que era esse, né? Que era um cenário de poucos materiais em circulação, que nesses materiais ainda tinha ali uma desconexão entre a produção do material, essa revisão que era necessária fazer e a formação de educadores. Então, o Acordo da Cultura ele vem como um material que vai unir essas frentes de produção, de formação de professores, e ele traz alguma coisa que é fundamental nesse momento, que é pensar a história e a cultura africana e afro-brasileira de um viés positivo, né? O que a gente queria nesse momento era positivar essa imagem da contribuição negra na formação do Brasil. Então, a gente fala que é um projeto de valorização do patrimônio histórico e cultural afro-brasileiro. E quando a gente está trazendo aí, pelo que o João, né, falou, a gente está refundando esse projeto agora, e essa refundação traz também a história e a cultura dos povos indígenas no Brasil, e a gente tem um grande impacto que é a sistematização da mandala dos valores civilizatórios afro-brasileiros, feito, né, organizado ali pela nossa grande educadora, que é a Zoida Loreto da Trindade. Então,
a Cor da Cultura tem uma contribuição fundamental, que é essa sensibilização, esses afetos e a produção prática, porque o Acor acompanhava os professores, né, na formação. Os professores desenvolviam um planejamento pedagógico durante essas formações, depois eles implementavam nas suas escolas esse planejamento, tinham um acompanhamento das instituições formadoras ao longo desse processo, e depois a gente retornava para compartilhar práticas. Acho que o projeto fez parte de uma grande dinâmica social brasileira, Murilo, que já começou há muito tempo, que resulta de uma mobilização, de uma resistência, de uma luta do movimento negro, neste caso, mas também quando a gente amplia isso para a história e cultura de povos originais, né, povos indígenas, a gente também tem uma luta e uma resistência e uma mobilização de povos indígenas, né? O projeto se somou a um conjunto de impactos que várias políticas afirmativas no campo educacional foram desenvolvendo que tinham a questão do povo negro como foco, tá? Então você vem desde uma política de cotas em universidades, né, até outras ações afirmativas, e o Acordo da Cultura, ele se encaixou muito bem dentro desse conjunto de iniciativas, tá? Por isso ele teve tanto alcance, ele foi tão distribuído, ele envolveu tantas pessoas, porque ele estava pronto e disponível e com uma legitimidade muito grande, porque ele resulta de uma cocriação enorme realizada lá em 2003, né? É, para se juntar a essa grande dinâmica. A Bruna falou, né? 20 anos depois mudou muita coisa, mudou mesmo, tá? O tempo passou, a gente estava ali no início, diante de uma escassez de materiais, de reflexão sobre isso, apesar de que já havia uma grande riqueza de mobilização social ao redor do tema, né? Eu acho que de lá para cá, nossa, emergiram produções intelectuais e acadêmicas, emergiram perspectivas de futuro negro, emergiram juventudes negras que conseguiram um pouco mais de acesso à formação superior, por exemplo, e que são é, radicalmente importantes para o futuro do país, tá? Então, a necessidade de uma refundação tem a ver com o fato de que, apesar dessa lei existir há 20 anos, ainda é muito pequena a entrada dela na escola pública, na escola privada, na educação como um todo, tá? Mas, mesmo assim, de lá para cá, a participação, né, de negros e negras, né, em cultura, economia, sociedade brasileiras se transformaram também radicalmente, tá? Então a gente precisa se deixar contaminar por essas novas perspectivas, novas ideias, novas formas de pensar a questão, novas abordagens para o conteúdo, né? E renovar as energias para, mais uma vez, entrar firme no esforço de ampliar, né, a implementação dessa legislação na escola brasileira. E até aproveitando um gancho nessa sua fala, João, como que o projeto se materializa no dia a dia nas escolas, né? Como ele é disponibilizado para os professores, enfim, são kits pedagógicos, enfim, como ele se materializa ali no dia a dia, como eles apoiam os professores a pensar esse novo olhar, a educar, enfim, como que ele funciona na prática ali no dia a dia? Ele é um dos kits pedagógicos mais bonitos que o Brasil conhece, tá? Porque ele é diverso, ele é grande, ele é rico, tá? Na época em que houve a primeira produção, né? Então, um grande conjunto de materiais que surge de uma curadoria e que está fundamentada numa reflexão que vai de encontro a tentar concretizar, né, matrizes de pensamento e matrizes pedagógicas que têm a ver com uma civilização afro-brasileira, tá? Então a Bruna falava, né, principalmente por intermédio de um trabalho conduzido, liderado pela professora Azoilda
Loreto, há uma proposta de uma matriz de pensamento conceitual que está organizada num mapa de valores civilizatórios que tem a ver com essa experiência de afro-brasilidade e de Brasil-africanidade, vamos dizer assim, né? Isso dá direcionamento para que materiais sejam reunidos, né? Então você tem vídeos, você tem livros, você tem, no caso, né, desse kit, né, um CD de introdução musical para crianças, você tem livros infantis, você tem programas para criança, programas para professores, programas para família, uma reflexão sobre religiosidade de matriz africana e brasileira, você tem jogos, tá? Você tem um conjunto de materiais muito grandes, um dicionário que foi publicado como parte do kit, que foi produzido e publicado como parte do kit, um dicionário de termos, né, que tem a ver com a presença do negro na história brasileira, né? É um material muito rico, muito diverso, e extremamente potente, né, para usar uma palavra aí bem em voga, né, pelo que ele pode trazer de oportunidade, né, de descoberta, de identificação, de desenvolvimento, né, a partir de atividades pedagógicas que se constroem tendo esses materiais como base, né? Eles não se fecham em si. Você não tem acesso a um audiovisual e aquilo, né, está resolvido. Pelo contrário, o kit traz um enorme conjunto de propostas, né, e de roteiros e de atividades que podem ser desdobradas a partir desses materiais. Então, quando uma escola entra nessa rede, né, o que vai acontecer? Os educadores, né, dessa escola, eu estou chamando de educadores porque me refiro a professores, coordenadores pedagógicos, gestores, né, a comunidade escolar é uma comunidade de educadores, né, independente das diferentes posições. Ela vai passar por uma formação que tem a ver, né, com a própria percepção da importância dessa contribuição do negro para a nossa história, para a nossa sociedade, para a nossa economia, para a nossa cultura, enfim. Então, a pessoa precisa se formar para o valor da negritude, vamos dizer assim, né? E também se formar para utilizar os materiais. Essa formação não é só uma formação para utilizar materiais, né? A gente precisa se abrir, né, a essa formação de entender e de participar dessa sociedade que tem a ver com uma grande contribuição do povo negro e também do povo indígena, né? A partir daí, a escola recebe os materiais, isso passa a fazer parte do acervo de recursos pedagógicos disponíveis naquela escola, certo? E os diferentes professores e coordenadores ou outros educadores ali, sei lá, de uma atividade em biblioteca, por exemplo, passam a utilizar, né, de diferentes maneiras os materiais que foram disponibilizados para a escola, impactando diferentes turmas, faixas etárias, segmentos da educação, tá? Então, assim, é dessa maneira que ocorre. Houve, nas primeiras ondas do projeto, dentro desse trabalho conjunto com a SECAD e o Ministério da Educação, uma distribuição direta do MEC para escolas públicas brasileiras do conjunto de materiais, uma grande quantidade. E a fundação, junto com outras organizações no Brasil que tem a ver com a questão da educação para as relações étnico-raciais, né? Existem muitas ONGs, institutos, fundações, coletivos do movimento social, mas em parceria com essas diferentes organizações em diferentes regiões do Brasil, se responsabilizava pela formação dos professores, tá? Então é uma coisa construída de forma muito em rede, muito colaborativa, com muita gente envolvida, como tem que ser, né? E tentando ser o mais legítima e produzir o maior engajamento possível. E esses materiais, eles, assim, é importante reforçar, né, que eles são materiais feitos, né, produzidos coletivamente,
e com abertura suficiente para a porosidade daquilo que acontece no contexto, na especificidade daquelas escolas. Então, os professores, a gente unia, né, tanto essa produção de material, que ela já parte nesse coletivo, com a formação dos educadores, com o entendimento contextual do que são essas escolas, e esses professores, eles ampliavam, e muito, né, João, o que era o material. Existe um protagonismo, né, desse corpo educador das escolas e das organizações sociais na transformação do que foi, né, do que é o Acordo da Cultura. Existem mapeamentos de práticas que nos escapam, né, e isso diz respeito de um material que foi construído dessa forma, na coletividade, quando ele escapa à intencionalidade imediata da sua produção. Então, isso é muito legal, porque a gente está acessando, mapeando esses vários usos nesse movimento de retomada do acordo. Quando nós falamos de escolas, nós falamos de escolas públicas e privadas? Falamos principalmente de escolas públicas. Ah, Mas, enfim, óbvio, há escolas privadas que também se utilizaram dos uhum. materiais. Tá, não, e até aproveitando esse gancho da parceria com o MEC, né? Gostaria de entender como é essa relação com os estados e com os municípios. Eles aderem ao projeto ali de forma espontânea? Como é que funciona esse elo ali, de passar aos estados para ser distribuídos nas escolas? Então, deixa eu explicar um pouco isso. O Acordo da Cultura é uma iniciativa, né, do Canal Futura, da Fundação Roberto Marinho, certo? E, no entanto, é muito importante que ao partir para uma iniciativa como essa, você tome vários cuidados, tá? O primeiro deles, eu acho que o que tem muito valor para nós é que não há para nós nenhuma perspectiva de projeto educacional que não seja, que não parta de produção coletiva, como a Bruna disse. Então, estar próximo da sociedade, do movimento social, no caso do movimento negro e indígena, dos professores, das escolas, então, isso é muito importante. Então, a gente precisa construir estratégias para estar próximo destas pessoas e agentes para construir coletivamente as soluções e os materiais e por aí vai. Então, essa é a primeira questão, tá? Segunda questão, nós não podemos estar desincronizados de um conjunto de políticas públicas que se pretende implementar em nível nacional, certo? Então é muito importante que a gente se aproxime daqueles entes que são os responsáveis pela proposição e pela coordenação de políticas públicas, no caso educacionais, para que a gente compartilhe esse processo, receba orientações, esteja alinhado e, ao mesmo tempo, conte com o engajamento mesmo desses entes, né? Mas principalmente no sentido de que uma iniciativa tão forte, tão grande, da dimensão e do alcance que foi até agora e que a gente pretende dar, não pode estar desalinhada de grandes políticas públicas, tá? Para garantir que haja, né, um benefício efetivamente coletivo da sociedade, tá? Agora, a gente se refere muito ao MEC, né, como um principal agente aí no campo de políticas públicas educacionais, né? Mas a Fundação Palmares sempre foi, desde o primeiro momento, parceira também do Acordo da Cultura, e a Fundação Palmares, né, é o grande é a grande instituição nacional que está incumbida, né, de zelar pelo patrimônio, pelo legado da presença do negro no Brasil, né? Então, é bastante difícil pensar que a gente vai fazer algo como o Acordo da Cultura sem estar do lado de uma organização como essa. Mas não para por aí, tá? Porque atualmente, né, da maneira como o Estado brasileiro está organizado na sua gestão, né, você tem pelo menos dois outros importantíssimos ministérios, né, que é o Ministério de Direitos Humanos e o Ministério da Igualdade Racial, que tem diretamente a ver com uma iniciativa como essa, tá? Então, nessa refundação, né, esses dois outros ministérios também estão bastante próximos e alinhados,
porque nós também não podemos estar desincronizados, né, de iniciativas, políticas públicas e benefícios que vêm por aí. Estados e municípios, eles são apresentados à proposta e ao conjunto de materiais, certo? E isso é uma coisa que o uso dos materiais acontece, claro, por adesão, né? Precisa ser assim, né, para ser legítimo, né? Isso não é algo que se impõe às pessoas, né? É algo com o qual você encanta as pessoas, né? E traz para perto, enfim, da causa, né? Mas precisa ser assim, né? Sim, e Murilo, só para entender, assim, que a gente foi falando do acordo e da metodologia, porque quando o João traz a articulação, eu fico pensando nas frentes de trabalho, né? Assim, como é que a gente apresenta o acordo da Isso. cultura para alguém que não sabe, nunca nem ouviu falar do que é o acordo da cultura? E eu gosto de pensar que ele tem três grandes frentes de atuação, digamos assim, para explicar, né? O que faz o acordo da cultura, como é que ele se dá, como é que ele acontece? Uhum. Acho que olhando para um quadrinho assim dessas três frentes, seria a articulação que a gente já falou bastante, né? Esse fazer coletivo, essa articulação com os movimentos sociais, com o movimento negro, com o movimento indígena agora, com as secretarias de educação. Então tem essa articulação dessa adesão mais macro, que diz respeito ao fazer do material e da forma como ele vai ser implementado, tá? Sempre na articulação. E depois a gente tem essa grande frente de produção de materiais. Então a gente está falando de uma produção do audiovisual, né, que foi ao longo da história do Acordo da Cultura uma produção muito intensa, muito forte, que trouxe para a tela essa presença, esses corpos negros intelectualmente, né, falando sobre as suas histórias, falando sobre as suas trajetórias, e esse material impresso multimídia, né, também que o João falou há pouco, que trazia uma ampliação aí dos diálogos do audiovisual. E aí o nosso terceiro momento seria a prática, né? Seria a implementação com essa sensibilização a nível das gestões locais, os gestores, as secretarias, os grupos de trabalho e a formação propriamente com os educadores, que também, a gente está falando de formação com educadores, mas eles também participavam dessas formações, organizações sociais locais. Então, explico o acordo da cultura nessas três grandes frentes de atuação. Acaba sendo uma união de esforços, né, para um bem comum, digamos assim. É. Exato. Queria falar um pouquinho sobre essa retomada do projeto agora, né? Foi realizado recentemente a cerimônia. Queria entender quais são os passos dessa nova etapa do programa. Olha, temos muitos passos, estamos trabalhando duramente, podemos dizer assim. Eu acho primeiro momento, né? A gente fez aquele encontro que anunciou a retomada do Acordo da Cultura, já um encontro pensando o conteúdo, né? Pensando a ampliação. Então, temos um material que foi criado lá em 2004, ele já recebeu uma revisão na segunda fase ali do projeto em 2006, mas olhando para esse cenário, a gente precisa entender quais são as questões contemporâneas, onde avançamos, onde precisamos trabalhar mais, né? E trazer essa ampliação da 11.645 com história e cultura indígena, né? Então, atualmente a gente fala, né? O Acordo da Cultura é um programa de valorização do patrimônio histórico e cultural afro-brasileiro, africano e indígena. Então, nesse primeiro momento, esse grande fórum aconteceu e depois a gente fez rodadas de escuta, que não foram públicas, foram rodadas de escuta com um grupo de trabalho, com uma reunião, convocando esses agentes, né, que já participaram do acordo, ou pessoas novas, né, para dar esses novos olhares para o que seria, né, o que é um projeto de educação antirracista atualmente. A gente fez 4 rodadas de encontro online para pensar a atualização e ampliação desses materiais. Em breve está saindo a relatoria desses encontros, porque eles foram fechados, mas essa discussão, a gente entende que precisa dar um retorno público, né, sobre esses conteúdos, sobre o debate, sobre o que essas vozes trouxeram, né, como achados, como desafios, como foco do olhar. Então, esse primeiro momento, em 2023, a gente está fazendo a atualização e a ampliação dos cadernos pedagógicos do Acordo da Cultura, além de já pensar aqui uma curadoria com os parceiros, né, uma curadoria de materiais, de ferramentas que possam apoiar os professores, ferramentas que já existem e que a gente aplica essa intencionalidade pedagógica, com a metodologia do Acordo da Cultura,
e a gente está conduzindo essas articulações com esses entes, com os ministérios, com a Fundação Palmares, a gente está fazendo as assinaturas dos protocolos de intenção, porque em 2024 a nossa ideia é fazer a composição do kit como um todo e a formação de educadores. É isso, João. Tem mais alguma coisa que eu esqueci? Não, Não. tá trabalhando muito, é isso mesmo. Tem toda uma base de pesquisa aqui que tá sinistra acontecendo. Imagino. E Bruna, poderia adiantar já alguns insights que saiu dessa reunião fechada? Alguns principais pontos? Posso. O primeiro que é entender que a educação antirracista ela é um direito de todos. Sim. De todos. Quando a gente traz e fala da diversidade, da pluralidade da educação, tem um reconhecimento aqui de que Uhum. quando a gente não traz uma educação diversa, uma educação plural, para toda e qualquer pessoa, a gente está negando um direito. Uhum. Então, o primeiro passo fundamental é entender que uma educação plural é um direito de todos e todas. O segundo momento em que a gente pontuou e falou muito sobre isso no fórum não só uma não compreensão, talvez, da lei, né? Porque a lei algumas pessoas compreendem, né? Estudam, já viram ali, mas tem um documento super importante que não é muito falado e que ele dá as bases, ele coloca ali, né, a complexidade do que a lei traz, que é a diretriz nacional, né? São as diretrizes nacionais curriculares para a educação das relações étnico-raciais. E aí, quando a gente olha para essas diretrizes, a gente enxerga ali alguns pontos importantes que a gente precisa retomar a discussão, que a gente precisa olhar e dizer, olha só, gente, a lei diz mais do que a obrigatoriedade do ensino de história e cultura afro-brasileira e indígena e africana nas escolas. Primeiro, ela fala da obrigatoriedade, de fato, em todas as escolas do Brasil, seja elas rede pública ou seja ela da rede privada. A diretriz traz também um comprometimento do ensino superior. Então, tem um olhar fundamental aí, porque é no ensino superior em que a gente está formando os professores que vão atuar na educação básica, e a diretriz ela vai comprometer o ensino superior, então é preciso olhar também para a formação dos professores que estão na universidade. E traz uma dimensão muito importante, que é você pensar que a Lei 10.639 e 11.645, elas versam sobre todas as disciplinas, todas as áreas do conhecimento, em especial em história e literatura, mas a gente está falando de todas as áreas do conhecimento, em que a gente precisa reconduzir, repactuar essa história. E aí, claro, foram apontadas muitas coisas em relação às temáticas, então o racismo ambiental, ele veio, né, muito forte, a necessidade da gente repactuar conceitos básicos que foram se perdendo, por exemplo, uma diferenciação entre o que é bullying, o que é racismo, porque em algum momento isso se perdeu, a linguagem, a atenção à linguagem. Ela foi uma das grandes pautas em todos os 4 painéis, assim, ter atenção para o uso dessa linguagem, uma linguagem que aproxima os professores, porque fala com eles a partir de uma pedagogia do pertencimento, do reconhecimento e da valorização das práticas desses professores, mas também uma linguagem que aproxime a partir dos jovens, uma linguagem que tenha um olhar com as juventudes, que dialogue com eles e que seja produzido com eles. Então, esse olhar atento para uma produção com os jovens, com as dinâmicas de tecnologia que a gente tem hoje, com a pedagogia dos jogos, dos games, com a relação do hip hop, com o corpo. Então, todas essas foram questões levantadas durante esses 4 dias de discussão. Não, em Importante questão. dizer, viu, Murilo, que às vezes, apesar de toda a discussão que a gente faz dos materiais, de como é que isso se dá na prática, etc., no fundo, nós não estamos falando aqui de uma questão de currículo, tá? Uhum. A gente está falando de uma questão de projeto nacional, tá? De convivência social, de reconhecimento e reparação. É disso que a gente está falando, né? É muito importante o início da fala da Bruna, né? Assim, a educação para as relações étnico-raciais, né? Não trata-se de uma proposta
que dá conta de uma necessidade de toda a sociedade brasileira, né? Eu, como homem branco, a partir do meu lugar de vida, de fala, das minhas experiências pessoais, preciso entender que é importante que eu me eduque para as relações étnico-raciais, tá? Isso não é uma coisa para pretos, não é uma coisa para criança pequena, não é uma coisa para acontecer dentro do muro da escola, né? É uma proposta muito maior, né, que tem a ver, na verdade, com um processo urgente, né, de transformação da sociedade, né, de reparação social, né? É, sobre um processo longo, histórico, de exclusão, Uhum. né? E de produção de desigualdade, pobreza, né? Então, assim, o Brasil não pode mais conviver com a ideia de que, sabe, meninas e meninos pretos aprendem menos, que têm menos acesso a oportunidades, à cultura, à própria escola, entendeu? Não podem ser entendidos, né, como não aptos a conhecer, a participar, a vivenciar, a fruir, né, dos benefícios, dos direitos, né, que a nossa Constituição garante para todos, né? Então, assim, é, isso não é mais possível. Isso é a danação do futuro, tá? É algo muito grave, tá? E por incrível que pareça, né? Por mais que a gente tenha vivido transformações, por mais que a gente tenha tido ganhos nesses últimos anos, né? Nesses últimos 20 anos, é importante lembrar que a mobilização, a resistência, né? O movimento é algo secular, né? Mas por mais que a gente identifique algumas políticas públicas bem efetivas, com resultados bem positivos nos últimos anos, a sociedade brasileira também tem se demonstrado extremamente racista, né? Então, no que diz respeito à convivência, a isso que a gente chama de cultura de ódio, e a outros aspectos que têm sido tão ruins, né, no que nós hoje experimentamos como ser brasileiros, estar no Brasil, participar como cidadãos brasileiros, né? Enfrentar a discussão sobre o racismo, né? E efetivamente lutar, né, pela promoção de uma educação para as relações étnico-raciais é, assim, prioridade zero, tá? Do país, né? É, Sabe que tem uma coisa que eu fiquei pensando enquanto o João estava falando, é que essa nossa discussão, né, sobre uma educação antirracista, isso já está ali presente em muitos textos do material do Acordo da Cultura, em que a gente está discutindo, na verdade, um projeto de nação, né? É isso. A gente precisa entender que a gente está discutindo qual é o projeto de nação que o Brasil vai ter. E a gente tem dois caminhos aí apresentados, né? Esse caminho que apresenta um Brasil que se mantém, né, integrado a um padrão de relacionamento interracial que é assimétrico, que é violento, que é desigual, que naturaliza, né, as desigualdades raciais, as desigualdades de gênero, e tem esse segundo caminho, essa segunda alternativa, como projeto de nação, que muitos intelectuais, muitas organizações da sociedade civil já vêm apontando há muitos anos como alternativa para o desenvolvimento econômico, político e institucional do Brasil, que é aprofundar o sistema democrático, né? O aprofundamento da democracia do Brasil, pensando a partir de uma transformação radical das relações sociais e raciais que a gente experimentou até aqui. Então, isso diz da necessidade da gente construir, de fato, uma agenda de desenvolvimento de longo prazo, né, que coloque a tarefa da promoção da igualdade racial como um dos eixos centrais de toda e qualquer política de desenvolvimento do Brasil. Eu acho que é isso, né? Acho que eu vejo esses caminhos assim como possibilidades, e a gente está nessas escolhas, né? Qual é o caminho que a gente pega como nação? e até aproveitando esse assunto, na visão de vocês, quais são os desafios para a gente avançar em políticas, em iniciativas, enfim, que visem uma sociedade mais justa, com mais equidade, enfim, o que a gente esbarra ainda?
o João mencionou a questão que a gente é um país racista. Enfim, queria que explicasse um pouquinho mais sobre isso. Eita, vamos lá. Esse olhar, né? Primeiro assumir, tem um dos princípios do Acordo da Cultura que fala, né, que são alguns princípios, a luta pela diversidade, tem uma série ali, e um deles é assumir que o racismo existe na sociedade e que a gente precisa se opor a ele. Então, considerando que a gente não está negando o racismo, precisamos assumir que ele existe. As pesquisas demonstram, as pesquisas atuais demonstram ainda um avanço dessa percepção sobre a condição do racismo na sociedade brasileira, mas muitas pessoas ainda não enxergam, né? Não existe, ainda tem essa fala de não existe o racismo no Brasil. Mas, para responder essa pergunta, eu vou trazer uma fala da Suelaine Carneiro, que teve com a gente num desses grupos de escuta. E a fala da Suelaine Carneiro, ela traz dados muito recentes da pesquisa que o Guelé 10 fez junto com o Instituto Alana, que era exatamente esse monitoramento sobre a implementação da 10.639 com as secretarias municipais de educação. E aí, acho que tem uns achados ali dessa pesquisa que diz para gente quais que são esses desafios, né? Um primeiro desafio crucial estar na transposição de uma pedagogia do evento para tratar das temáticas raciais, né? Como é que a gente consegue, de fato, tornar a lei um compromisso efetivo para além das datas comemorativas, para além dessas pedagogias eventuais? E por que a gente está falando dessa cultura de uma pedagogia do evento, né? Porque dentro dessa pesquisa que eu falei aqui, que eu mencionei, que analisou ali 21%, né, que alcançou 21% da rede municipal de ensino no Brasil, a gente tem um dado, quando a gente soma secretarias que realizam ações eventuais com aquelas que não fazem absolutamente nada em torno das relações, né, das formações e das práticas de relações étnico-raciais, a gente tem um somatório de 71% do universo analisado. Então, o desafio de implementação ele ainda é muito grande, né? E nessa pesquisa, eles apontam ali que as principais demandas que as secretarias recebem das escolas são demandas muito conhecidas nossas, né? Orientação de como atuar em situações de racismo, orientação sobre práticas pedagógicas e atividades culturais, apoio para atividades culturais, coleta de dados sobre a realidade das escolas, desenvolvimento de ações em parceria com a comunidade do entorno e com os movimentos sociais. Esse desafio da coleta de dados, ele é importante da gente olhar, porque quando a gente está falando de formação para as relações étnico-raciais ou uma formação de educação antirracista, comumente a gente fala dos gestores e dos professores, mas é importante que a gente olhe também para os técnicos de educação, para essas pessoas que são responsáveis por coletar e analisar os dados de desempenho dos estudantes. Essas pessoas precisam também ter uma formação para que a gente consiga qualificar esses dados de desempenho e do retrato racial das escolas. Eu estaria aí. Assim, eu acho que essa ideia de trabalhar por evidências é uma ideia importante, tá? Que a Bruna trouxe aqui, a gente preza muito por isso, tá? Eu queria aprofundar um pouquinho isso aí, mas antes eu queria falar o seguinte, né? Assim, o grande problema da implementação de políticas públicas é que ele tem diretamente a ver com o que a gente chama de vontade política, ou é a vontade decisória, ou é o primeiro passo que o mais diretamente responsável, gestor público pelo tema, precisa dar para que a coisa aconteça, tá? Então você tem um arcabouço legal, tá? Esse arcabouço legal ele está definido nacionalmente, ou às vezes no estado, no município. E aí você tem uma estrutura administrativa pública que precisa tomar as providências, as iniciativas, tá? Hoje eu entendo que efetivamente existe um conflito de interesses, ok? No seguinte campo, boa parte de tomadores de decisão que nós temos dentro de uma máquina pública de gestão são cargos que foram definidos politicamente, certo?
nós temos boas estruturas técnicas concursadas, que são funcionários de carreira e tal, mas nós temos muitos cargos de liderança que são escolhas políticas, tá? Que são tá dentro de uma cota, né, de escolha política, certo? Então, quando um secretário de educação, quando um gestor estadual, municipal dessa área dá ou não um primeiro passo, se ele é uma pessoa que está ocupando o cargo em função de um arranjo político local, ele vai avaliar o impacto político dessa iniciativa. Não é o benefício que ela trará, por exemplo, à educação em si, ok? Então eu tenho a impressão que no Brasil atual, grande parte das travas de implementação de políticas públicas tem diretamente a ver com esse quadro que eu descrevi, tá? Por quê? Porque quando você olha para um dado mais técnico, por exemplo, as evidências de resultados educacionais de populações a partir de um recorte étnico-racial, tá? Você vai ver que por exemplo, que independente de nível econômico, um estudante preto pode ter um resultado pior de aprendizagem do que um estudante branco, tá? Se você vai produzindo mais evidências qualitativas a respeito disso, né, você vai percebendo que há vários fatores de insucesso, de produção de insucesso, que tem a ver com práticas em sala de aula ou, por exemplo, configurações simbólicas que estão nos materiais pedagógicos e outras coisas assim, que tem uma relação direta com uma desvalorização, com uma depreciação, entendeu? Da pessoa preta, do que ela representa socialmente ou do que foi a experiência histórica dela, tá? Então, por exemplo, o fato de populações negras terem sido escravizadas no país, né, tem um peso enorme sobre o que uma pessoa negra vive hoje na sociedade brasileira, tá? É uma imagem da qual ela não tem como se dissociar, porque a sociedade impõe essa representação de subalternidade, de segundo plano, de um cidadão não completo, entendeu? Então, quando você analisa do ponto de vista da educação, há evidências, tá? Que existem práticas, pode ser até inconscientes, tá? Que podem ser caracterizadas como racismo, tá? E que levam, por exemplo, à produção de insucesso escolar, tá? Então você precisa ter muita informação sobre isso, ter uma tranquilidade de análise técnica, tá? Entender as evidências e combatê-las, tá? Então, quando a gente fala a sociedade brasileira é uma sociedade de racismo estrutural, isso não é achismo, entende? Há um conjunto de evidências e de estudos, de pesquisas, etc., que comprovam práticas e comprovam o impacto dessas práticas e por aí vai, né? Então é mais ou menos por aí que a gente olha, tá? Acho que existe um longo caminho ainda a ser percorrido aí, né, nessa questão, né? Para a gente finalizar, gostaria de saber um pouquinho mais de expectativas, de projeções sobre a Cor da Cultura aí para os próximos anos. Olha, a agenda da equidade étnico-racial, ela é indesviável, como a gente diz, tá? Não é possível você escapar dessa conversa. Os brasileiros vão ter que encarar essa conversa, tá? Não dá para sair fora, tá? Vai ter que encarar. Nós sabemos disso e a gente está se preparando para isso. Então, quando a gente pensa numa implementação dessa refundação da Cor da Cultura, e sempre lembrando, né, trazendo fortemente a questão indígena no Brasil, que também é indesviável, tá? Nós pensamos em larguíssima escala, tá? A gente vai continuar ajustando e produzindo materiais nesse ano. Hoje a gente entende, né, ao contrário lá de 2003, né,
que há grandes realizadores, produtos incríveis, materiais maravilhosos. Então, nessa refundação, a gente pretende trazer muito essa contribuição surgida aí nesses últimos 20 anos, né, de múltiplas autorias, pontos de vista e tal. Então, vai ser bem mais rápido você rejuntar esses materiais, entendeu? E partir para uma implementação realmente com escala nacional, tá? Coisa de larga escala, com grande impacto nacional. A gente não vai se satisfazer com menos de centenas de milhares, sabe assim? É muita vontade e a gente sabe que é muito importante e há um anseio social por isso. Então a gente espera realmente ser capaz de responder a isso, tá? Com uma escala bem representativa. Eu acho que responder a isso com essa escala representativa que o João fala, como é que a gente faz isso, né? Com esses números, a gente faz isso com as pessoas. A gente faz isso mobilizando parceiros para estar junto com a gente, né? A história do Acor da Cultura é essa história de mobilização. Quando a gente implementou o Acor, nós estivemos juntos com 11 instituições formadoras, credenciadas, que participaram, né, das formações, que compreenderam a metodologia do projeto e foram para os territórios, para essa atuação conjunta junto conosco. Acho que o João já disse tudo, mas eu queria só evidenciar questões aqui que a gente está trazendo muito forte no material e que vão estar presentes nessa nossa fala, nessas formações, que são as condições dos afetos, né? A gente está falando da produção de materiais para uma educação antirracista, para as relações étnico-raciais, que passa fundamentalmente pela construção de um olhar sensível, pelos afetos, né? Como é que você sensibiliza as pessoas para a diversidade, para a compreensão dessas relações que se dão no nosso país e como a gente pode pensar o futuro dessas relações. Isso acontece pela sensibilização do olhar, pelos modos de ver, pelos modos de ler, pelos modos de sentir, pelos afetos. E a gente está pensando muito profundamente nessa conexão entre o Brasil e a África. Não dá para pensar o Brasil sem pensar essa história de uma África com passado, presente e futuro, ou seja, uma África contemporânea, que pode, inclusive, nos responder questões essenciais, questões fundamentais sobre a dimensão das práticas de relações sociais, das práticas afetivas, das práticas de organizações coletivas que a gente tem hoje no Brasil. E a gente está pensando também, fundamentalmente, nesse movimento indígena educador. Ouvindo as pessoas que a gente encontrou nesse primeiro momento dessa caminhada, né, dessa jornada que começou, a gente entendeu muito rapidamente que é preciso contar a história do movimento indígena educador. Que existem muitos dados, existem evidências que precisam ser sistematizadas da incidência política, da força de mobilização que o movimento indígena tem na educação. A Rita Potiguara contou várias histórias, inclusive da incidência política do movimento indígena na CECADI, que é, assim, maravilhosa de a gente conhecer, é uma história que a gente não conhece. Do movimento indígena, pensando a educação antirracista, porque quando a gente fala de educação antirracista, às vezes a gente olha muito pela vertente da negritude, e a gente precisa entender que uma educação antirracista, a gente está falando de uma educação que combate preconceitos, discriminação e racismo, independente da etnia, que a gente tem um olhar interseccionalizado para essas questões. Então, a gente está rapidamente entendendo aqui as formas de educação indígena e trazendo para esse material essas oralidades, esses territórios sonhados, esses territórios praticados na educação indígena, quilombola, na educação afro-brasileira. Então, essas diversidades, elas vão estar representadas no nosso material, na nossa formação, no nosso plano político-pedagógico do Acor da Cultura. Não, perfeito, perfeito. João, Bruna, infelizmente nós vamos ficando por aqui. Queria muito agradecer vocês por ter topado participar por essa conversa. Acho que foi excelente, tenho certeza que a audiência vai adorar esse bate-papo. Só agradecer mesmo e foi um prazer recebê-los aqui, viu? Obrigado, Murilo. Beijo para todo mundo aí. Obrigada, Murilo. Um abraço, beijo, gente. É isso, Conexão Bet está disponível no YouTube e nas principais plataformas de áudio. Você também pode acompanhar todas as novidades nas nossas redes sociais, @Bet Brasil. Aproveitando, vem aí a Jornada Bet Nordeste,
evento dedicado ao diálogo da educação básica pública e privada com diversos especialistas. O evento acontecerá nos dias 27 e 28 de setembro em Olinda, Pernambuco. Para saber mais, conferir como participar, é só acessar no site brasil.petshow.com. É isso, nós vamos ficando por aqui. Muito obrigado pela audiência e até a próxima!